Santo Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido bom, fiel, tem sido misericordioso conosco. Amém. Obrigado ao Pai também pela oportunidade que temos de, nessa noite, abrir as Escrituras e estudar, Senhor, os temas relevantes e concernentes à nossa salvação, ao nosso futuro, Senhor. Amém. Por isso, colocamos, Senhor, o nosso momento aqui nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a esclarecer dúvidas, a entender profundamente, Senhor, como funciona a questão do santuário. E nós te pedimos a Tua presença, uma vez mais. Amém. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nas 2 últimas semanas, nós estivemos estudando as 7 festas que ocorriam em Israel, né? Eram 4 festas durante a primavera e 3 festas durante o outono. As 4 festas da primavera, se nós bem lembramos, elas apontavam para a primeira vinda de Jesus. E as 3 festas que acontecem no outono, elas se referiam à segunda vinda de Jesus, né? Semana passada nós vimos ali sobre a festa das trombetas, né? Que era uma festa que anunciava, na verdade se tocava chifres, né? Algo parecido, o shofar, né? Algo parecido ao berrante, né? Que a gente conhece, né? Mas ali a gente vê como trombetas, né? Se tocavam esses chifres e as pessoas escutavam aquele som de longe e já sabiam, daqui a alguns dias começa o dia da expiação. Aí ali 9 dias depois vinha o dia da expiação. E aquele dia era um dia muito especial, porque se fazia um ritual especial ali. Nós vimos alguns detalhes, vamos ver mais profundamente em diante. E aquele dia era o dia do perdão, né? Era o dia do perdão. Todo mundo começava um novo ano do calendário perdoar, né? Coração 100% em paz com Deus. E logo depois tinha aquela festa, a festa das cabanas, né? Que era uma festa de celebração, que lembrava o processo que os israelitas tiveram atravessando o deserto, né? A forma como eles viviam no deserto. Mas era uma celebração de alegria, gratidão, né? Felicidade, alívio, porque o perdão tinha sido concedido, né? E agora nós vamos passar por uma outra etapa. Então Deus, como nós estamos vendo a cada estudo, Deus estava estabelecendo vários aspectos da sociedade israelita. Um deles que nós vimos eram os feriados nacionais, feriados religiosos nacionais. Nós vimos isso nos 2 últimos estudos. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre o ministério de Cristo no pátio. Tá. Cristo não existia naquele tempo, né? Pelo menos visivelmente para nós. Ele não estava aqui na Terra, né? Só no Novo Testamento. Ele já existia no céu, né? E nós agora vamos ver como funcionava o significado de cada parte por parte. Hoje nós vamos ver o significado e o cumprimento desses 2 móveis aqui, desse ambiente que se chama o átrio, né? Ou pátio. Nós vamos ver o significado do altar de incenso, do altar de sacrifício e da bacia, ou pia, né? Tiara. Nós vamos ver o que cada um deles significa, o que se fazia na época e ao que apontava e o que no final das contas cumpriu a função disso aqui durante o ministério de Cristo, né? Então nós vamos começar com o pátio. São 3 partes. Nós temos o pátio, aí aqui dentro temos 2 repartições: o lugar santo, esse espaço maior, e o santíssimo, esse espaço menor, tá bom? Então, pátio ou átrio, santo, santíssimo. Também, esse aqui era também conhecido como Santo dos Santos, tá? Nós vamos estudar hoje essa parte aqui em específico. Tudo bem. Relembrando, aonde começou o pecado? No céu. O pecado começou no céu, né? Em quem começou o pecado? Um anjo. O anjo.
Lúcifer, né? É um mistério. A Bíblia chama de o mistério da iniquidade, né? É um mistério de entender como o mal chegou a existir no coração dele. Mas uma verdade aparece aí. O pecado começa no céu e ele é resolvido no céu. Tá? Lembra que nós falamos também que existe um santuário celestial? Que na verdade nós estamos estudando aqui o que era feito no deserto, depois que os israelitas saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e começaram as peregrinações no deserto. Deus tinha pedido para eles construírem esse santuário, que era móvel, era fácil desmontar e levar para frente e voltar a montar. Então Deus tinha pedido isso aqui para que eles fizessem, para que assim nós entendêssemos, ou que eles entendessem como Deus lidaria, como Deus lida com o pecado, de que forma ele faz isso. Então, o pecado chega aqui ao planeta Terra, começa lá no céu e daí ele entra pelo Jardim do Éden, aí sim começa lá no Éden, né? Daí nós conhecemos a história, Eva cedeu, né, a proposta de Satanás e bem no fim Adão também, e esse pecado que tinha começado no céu agora estendeu o domínio para a terra. Então agora era como se o reino de Deus aqui na terra estivesse a terra estivesse dividida entre dois reinos, né? Dividida em dois reinos. Satanás reclamou o trono, ou a autoridade, ou a chefia, vamos dizer assim, a liderança do planeta Terra, né? Lembra quando em Jó Satanás se apresenta diante de Deus, dos filhos de Deus? Ele se apresenta, dá a impressão ali, quando ele responde a Deus. Deus pergunta para ele: de onde é que você veio? Aí ele responde: de passear e rodear a terra. Dá a impressão que ele está dizendo assim: lá é o meu domínio. Essa é a impressão que a gente tem, né? E quando Jesus veio, né, a gente lembra da história da tentação, Satanás ofereceu entregar ou dar para Jesus todos os reinos do mundo, se tão somente ele adorasse, né? Então ele acreditava ser a autoridade desse mundo, né? Usurpou, né, o rei, assim. Mas na verdade sempre foi de Deus, né? Essa terra sempre foi de Deus. Gênesis 3,15, olha que interessante. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Interessante, descendência e descendente, né? Haveria uma inimizade entre quem? Entre a serpente, que naquele momento era Satanás, né? Lembra que Satanás entrou na serpente, né? Então Satanás e a mulher. A tua descendência, ou seja, a descendência de Satanás, não se referia à descendência biológica dele, filhos biológicos, não é isso. Se refere a todos aqueles que de diferentes maneiras escolhem o lado de Satanás. Essa é a descendência dele, mesmo que não seja biológica. Essa é a descendência dele. Já da mulher, o descendente. Haveria essa inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Porque Jesus fez o quê? Feriu a cabeça. Uma ferida mortal. Não tem volta, né? Pisou na cabeça da cobra, amassou, morreu. Acabou. E tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Satanás tentaria uma ferida com ele, mas é mordida de calcanhar. Morre? Não é uma ferida mortal. Então, aqui a gente consegue entender de maneira simbólica, Gênesis 3,15, nós vemos a primeira profecia messiânica da Bíblia. Jesus prometido aqui. E a vitória já tinha sido dada. Amém. Você vê que um versículo, poucas palavras distantes. Então, a partir do Jardim do Éden, começaram a apresentar holocaustos ou sacrifícios. Quando Caim e Abel tiveram a oportunidade, Deus pediu que eles oferecessem um sacrifício. A gente sabe que Caim não ofereceu o que Deus tinha pedido, mas Abel sim ofereceu, e o sacrifício de Abel foi aceito, né?
Foi assim, porque era exatamente o que Deus tinha feito. E os sacrifícios que aconteciam era um cordeirinho que era colocado em cima de um altar de pedras, né, que queimava com lenha. E esse cordeirinho aqui, ele morria, coitado, inocente. Do mesmo jeito que Cristo morreu na cruz, inocente. E era um momento de contrição, era um momento de tristeza, porque a morte, alguém tinha que morrer porque você pecou, porque a pessoa. Então não era um momento alegre, era um momento de reflexão, de pedir perdão para Deus, entendeu? Então era muito, tinha muito simbolismo. Então Jesus, desde tempos muito antigos, mesmo antes da existência do santuário, já era simbolizado nesses altares. Nós vemos vários exemplos. Abraão, né, apresentou seus sacrifícios, né, e muitos outros fizeram parecido. Né? Só que daí chegou o tempo, quando Israel estava no deserto, que Deus estabeleceu com mais detalhes para ensinar mais. Aqui ele ensinava a substituição, aqui ele ensina a substituição e a transferência. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tá? Porque pecado não desaparece, é transferido. Diferente, a gente vai ver esse detalhe. Bom? Muito bem, então, as cerimônias que se realizavam no santuário, nós vamos ver uma por uma, apontavam para a morte de Cristo e também do seu ministério no santuário celestial. Né? Os sacrifícios que eram feitos aqui sempre apontavam para o sacrifício maior que seria feito no futuro, de Cristo. E também o ministério de Cristo no santuário celestial. Como as coisas aconteceriam aqui na terra e no santuário celestial. E agora nós vamos ver ali. O teu caminho, diz o salmista, Salmo de Asaf, 77, verso 13. O teu caminho, ó Deus, é o santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. É uma palavra poética para dizer o caminho de Deus é o caminho do santuário. Se nós formos perceber, Satanás ele era o anjo cobridor, e no santuário havia anjos cobridores. Ele era o querubim cobridor, né? Então o pecado em ordem começou aqui, passou para cá e veio para a terra. E agora nós vamos ver o processo inverso, porque Jesus faz o processo inverso. O pecado começou para cá, daqui para cá, a redenção começa daqui. Por isso nós vamos começar com a terra. Tá bom? O caminho de Deus, passo a passo, como as coisas aconteceram. Vindo, porém, esse verso é incrível. Sabe por quê? Ele mostra a exatidão da Bíblia, a exatidão histórica. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido soberano. Então, quando as coisas deveriam acontecer, elas aconteceram. Quando as profecias apontavam, no momento exato que as profecias apontavam, as coisas que tinham que acontecer, aconteceram. E nós vamos ver uma dessas profecias hoje. E então aconteceu que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Tem muita coisa bonita nesse versículo, mas eu quero ressaltar esse verbo. Esquenocentes, que é habitou, esquenocentes, que vem da palavra tabernáculo, ou tabernacular, verbo tabernacular. Ou seja, é como se Deus tivesse montado a sua, na época, né, para quem morava no deserto, morava em barracas, em tendas, né? Então Deus montou a sua tenda entre o seu povo e veio morar com ele, né? É o mesmo verbo que aparece aqui. Então o verbo Cristo, né, se fez carne e passou a habitar entre nós, né? A mesma coisa aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus passou a habitar numa tenda do deserto, né, no tabernáculo. E aqui nós podemos ter uma ideia de como mais ou menos pôde ter sido a disposição. Era muito organizado. O acampamento de Israel era muito organizado. Era tão organizado. Lembra da história de o profeta... aquele profeta que amaldiçoou, né? Que era para amaldiçoar Jesus? Balaão, isso, esqueci o nome dele. Balaque, o rei da nação
inimiga e vizinha queria que ele contratou, vamos dizer assim, o profeta Balaão, né, que por um tempo foi profeta de Deus, né, para fazer dizer algumas maldições, amaldiçoar Israel. Mas quando eles chegaram num topo assim de uma colina e viram o acampamento, eles se assombraram, porque é muito bonito, muito organizado. Então aquela organização dava uma mensagem. Sabe, Israel era tão organizado que até sistema de higiene era muito avançado. Tinha mais de 1.600 anos, 1.600 anos avançado, à frente do seu tempo. Coisas que a Europa não fazia há 200 anos, Israel já fazia lá pelos 1400, 1500 antes de Cristo. Por exemplo, o sistema de higiene pessoal, né? Eles não faziam as necessidades no acampamento, eles faziam fora do acampamento, né? Para evitar espalhar doenças, né? Evitar epidemias. Então era muito organizado. Como era essa organização? Nós vamos ver aqui alguns detalhes. Estão vendo essa luz que aparece aqui em cima? Durante as noites acontecia que uma torre de fogo, né, se colocava sobre o tabernáculo. Era o que no deserto, que é muito frio, era o que aquecia a mensagem, né? E durante o dia, sendo deserto, ao invés de fogo, era uma nuvem que acalmava o calor, né? Deserto tem esses extremos, né? Durante a noite, temperaturas negativas, durante o dia, a mais de 40 graus. Então Deus, inclusive isso, proveu para eles. A posição das tribos. Não era assim, aqui tem um espacinho, vou colocar minha tenda ali. Ali tá, tem um espaço. Não era assim. Sinto muito, não era assim. Era organizado. O livro de Números, capítulo 2, dá os detalhes disso. E como que isso se via na prática? No centro ficava o tabernáculo. E daí, no norte, ficavam as tribos de Dan, Naftali e Aser. Deste lado ficavam Zebulon, Judá e Issacar. No sul ficava Gad, Simeão e Ruben. Lá ficava Efraim, Benjamim e Manassés. E os levitas, onde é que ficavam? Eles cuidavam do... Uma parte deles ficava desse lado, a outra parte aqui e outra aqui. Mais próximos. Próximos. Mais próximos. Você está vendo que essa organização era bem pensada? Né? Era uma nação muito bem organizada. Isso. E quem deu essas orientações de posição? Onde cada tribo devia estar? Deus. O próprio Deus. As festas não foram escolhas, não foi criação de Moisés ou das pessoas, ou dos sacerdotes. Foi uma criação de Deus. Deus escolheu fazer daquele jeito para ensinar uma lição, ou várias. Né? Então, todas as orientações de Deus. Primeira pergunta. Aqui nós já podemos ver a pia. Como era essa pia? Não era do jeito que nós conhecíamos. Na pia você liga a torneira, aí tem um ralo. Aí você lava ali e a água vai escorrendo lá. Essa pia não, a água era retirada dali e você lavava fora. A água sempre estava limpa, não era que você lavava lá dentro. A água sempre estava limpa, então era sempre reposta, tirava a água e lavava a mão ou lavava o corpo. Mas a gente vai ver que essa pia não era para todo mundo. Ela era para um povo em especial. Vamos lá para Êxodo? Perdão, eu coloquei, era para ser 2 pontos aqui, mas é Êxodo capítulo 30, verso 18 a 21. Faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com a água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. Então aqui no santuário, não sei se vocês conseguiram ver aí, mas aqui nós temos o altar de sacrifício e o tabernáculo. No meio ficava a bacia de bronze, né, ou a pia de bronze.
Então, como o texto diz, toda vez que eles iam entrar aqui, né, no Santíssimo, lembra que aqui eles podiam entrar todos os dias, mas aqui só uma vez no ano. E não era qualquer um, né, só o sacerdote. Então, o sacerdote, antes de entrar ali dentro, tinha que se lavar aqui. Isso não dá a lembrar alguma coisa das nossas práticas cristãs atuais? Nós vamos ver aí, né? Então, qual foi a orientação de Deus a Moisés acerca da pia? Né? Que ela deveria ser usada para a purificação. Se eles entrassem sem se lavar, eles morreriam. Né? Então, vamos dizer assim, era para lavar, né, as culpas dele, lavar as impurezas deles. Né? As mãos e pés também. Isso. Às vezes em ministração ali do altar. Do altar também. Quando eles faziam sacrifícios, antes de ir lá fazer o sacrifício, pegar o sacrifício, colocar, eles tinham que lavar mãos e pés. Né? Muito bem. Próximo, então, ali a segunda pergunta. Que evento marcou o início do ministério de Cristo? Agora sim, nós vamos ver as conexões históricas entre aqui, o santuário, e o ministério de Cristo. Vamos lá para Mateus 3, 13 a 17. Dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Interessante do texto bíblico é que dos pré-requisitos para trabalhar no santuário era que a pessoa, o 50 anos. Ou seja, o ministério de um sacerdote começava aos 30 anos. Que idade Jesus tinha quando foi batizado? 30. Lembra que ele morreu? Ele morreu com 33. 3 anos antes, ele foi batizado. Que no nosso calendário é o ano 27. Existe uma diferença. Jesus não nasceu no ano 1, tá? Jesus não nasceu no ano 1. Quem fez a contagem ali, a mudança do calendário juliano para o gregoriano atual, perdeu ali 3 ou 4 anos. Então, por isso, Jesus foi batizado no ano 27, mas ele já tinha 30 anos. Entendeu? Então, é como se Jesus tivesse nascido no ano -2 ou -3 da era dele. Ok? Antes de Cristo. Então, Cristo nasceu antes de Cristo. Erro de cálculo aí de quem fez essa mudança. Então, que evento marcou aqui o início do ministério de Cristo? Nós vemos aqui, Jesus foi até o Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista primeiro, mas sou eu que preciso ser batizado por ti? Não? E você como é que vem a mim? E aí Jesus respondeu que isso deveria acontecer para que se cumprisse toda a justiça. Primeiro, o batismo de Jesus, ele segue o mesmo padrão dos sacerdotes. Jesus é nosso sacerdote, profeta e rei, né? Então, Jesus, assim como os sacerdotes, começou o seu ministério aos 30 anos, através do batismo. Olha só as conexões, né? Os sacerdotes começaram aos 30 anos, dos 30 aos 50 anos. E era através do batismo que eles começaram, antes de começar os rituais, antes de entrar dentro do santuário, do Santíssimo, ou do Santo, tinha que ser lavado as mãos, né? Ou os pés. Então, Jesus cumpriu. Você vê que as festas eram cumpridas na vida de Jesus, mas o santuário também se cumpre detalhes na vida de Jesus, inclusive o batismo. Agora vamos para Lucas 3:23. É pertinho. Isso. Só para a gente corroborar o que a gente acabou de dizer, né? Diz assim: olha, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Vê o texto bíblico que nos confirma. Então não é uma opinião nossa, né? É o texto bíblico que confirma.
E agora nós vamos para Números 4, verso 3, lá para o Antigo Testamento. Diz assim: da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. Então aqui em Números, no Antigo Testamento, se estabelecia a idade de 30 a 50, o período de ministério dos sacerdotes. E Jesus começou o seu ministério aos 30. Então a gente vê que o trabalho sacerdotal de Jesus começa com 30 anos, como nosso sacerdote. Muito bem, vamos para o próximo. Terceira pergunta que aparece aí no livro de vocês. Que declaração fez Jesus sobre o povo de Israel? Mateus 15, verso 24. Então Jesus disse, que ele tinha sido enviado às ovelhas perdidas de Israel. Nós encontramos no ministério de Jesus várias histórias interessantes. Jesus com Zaqueu, que era cobrador de impostos, odiado por todo mundo, ninguém gostava. Quando ele passava, cuspiam. Nossa. Odiado. As pessoas chamavam ele de lixo, escória. Ninguém gostava. E Jesus se convidou para ir na casa dele. Pior ainda, um judeu nunca faz isso. Nunca faz isso. Jesus fez aqui. Jesus se convidou. Um judeu nunca aceitaria o convite. Jesus se convidou. Foi lá e no dia que entrou na casa dele, ele decidiu mudar de vida, devolver o que ele tinha pego por demais. E daí Jesus diz assim: hoje a salvação nessa casa. Então aqui, esse exemplo que eu dou para vocês é um dos exemplos das pessoas que ele era judeu, Zaqueu era judeu, só que escolheu trabalhar contra a nação. E a esses Jesus veio. Não só ele, há muitos outros. Lembra quando Jesus esteve com os samaritanos e a mulher do poço? Que história maravilhosa! Jesus redimiu a dignidade daquela mulher em poucas palavras. Para ela foi a primeira pessoa a escutar da boca de Jesus que ele era Messias. Que privilégio! Então Jesus veio. Quem eram os samaritanos? Era parte do povo de Israel, mas que ao longo da história se separaram e ódio começou entre eles. Então Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela figura do pastor, sabe? Ser o pastor, não falta nada. Jesus toma essa figura dele sobre ele como pastor. Pastor das ovelhas de Israel. Pergunta número 4. Segundo Daniel 9, 24 a 25, por quanto tempo a aliança de Deus permaneceria restrita ao povo judeu? Haveria um tempo que as promessas de Deus elas seriam somente para o povo de Israel. Quanto tempo seria isso? Quando começaria? Quanto tempo teria? Vamos ler lá em Daniel? Esperar que todo mundo ache. Daniel 9, 24 a 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Vocês veem aqui que está usando um linguajar do santuário? Então nós vemos ali, primeiro, no verso 24, 70 semanas são determinadas para o seu povo. Para quem estava falando Deus aqui? Israel. Deus estava falando para Daniel. Quem era o povo de Daniel? Israel. E a sua santa cidade? Que cidade se referia? Babilônia? Porque ele estava em Babilônia. Jerusalém. Para acabar com a transgressão. Qual era o papel do santuário? Ver como Deus lida com o pecado, a transgressão. E daí na última parte, lá no verso 25, verso 24, para ungir o santo dos santos. Vê aqui o paralelismo? Então, aqui existe uma profecia que haveriam 70 semanas de oportunidade para Israel. Era a última oportunidade.
Era a segunda milha que Deus estava andando com eles. Era a última oportunidade. Quando essas 70 semanas acabassem, se terminaria a oportunidade para Israel. Quantos anos foram essas? Nós vamos ver elas por parte. Então a resposta é 70 semanas proféticas. Nós vamos ver aí os detalhes dela. Muito bem, a próxima pergunta. Que ritual era praticado sobre o altar de holocausto? Então nós vimos já a pia de bronze. Agora o altar dos holocaustos. O que era praticado sobre esse altar? Vamos primeiro para Êxodo e depois para Levítico. Êxodo 40:10. Unja também o altar do holocausto. Ungir com azeite. Tá? Aqui nós estamos falando sobre o início, quando Deus deu as orientações de como construir o santuário. E aqui nós vemos Deus falando de cada aspecto, cada parte do santuário. Uma delas era quando esse altar ficou pronto. Ele estava pronto, mas ele precisava ser dedicado a Deus, ele precisava ser santificado, em outras palavras, né? Porque o pecado é transferido e a santidade também é transferida. Lembra quando Moisés desceu do monte? Ele subiu, né? Viu a Deus. Quando ele desceu, como que estava o rosto dele? Brilhante. Porque ele ficou notório que ele esteve na presença de Deus. A santidade de Deus foi transferida para ele, e quando foi construído o santuário, ele fez o ungimento e santificou tudo e guiado. Então, a santidade de Deus passou para Moisés, que passou para o santuário. Então, a santidade foi transferida, o pecado também é transferido. Vamos ver esses detalhes um por vez. Então, 40:10, o verso diz ali, então, que era necessário que ele ungisse primeiro, né, o altar de holocausto, todos os seus utensílios, consagrar o altar, e o altar se tornaria o quê? Santíssimo. Então, santo, né? Se transformaria em algo santíssimo. Entendeu agora por que quando o sacerdote se apresentava para entrar aqui dentro, ou ministrar no altar de sacrifício, ele precisava se lavar? Porque aqui também esse lugar era santíssimo. Esse altar era considerado santíssimo, assim como aquele lugar. Ok? Muito bem. Agora Levítico 1:15. Está aí do ladinho. Verso 15. O sacerdote atrará o altar, destroncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço, e queimará sobre o altar o sangue da ave, e o fará correr na parede do altar. Muito bem. Então aqui nós temos um dos casos. E esse aqui é exatamente o caso de sacrifício que José e Maria apresentaram por Jesus. Lembra? Existiam diferentes tipos de sacrifício. Para sacerdotes, reis e líderes importantes da nação, se apresentavam touros. Para pessoas comuns, se apresentavam cordeiros. Para pessoas de baixo nível social, que tinham recursos escassos, eles apresentavam 2 pombinhas. E foi o caso de Jesus. O sacrifício que ele apresentou, que o pai e a mãe apresentaram, foi aquelas 2 pombinhas, né? Então aqui são vários tipos de sacrifício que se faziam, cada um tinha um objetivo. Existia o sacrifício pelos pecados de ignorância, aqueles pecados que a gente faz e a gente nem percebe. Até esses pecados, o sacrifício de Jesus cobre, mesmo aqueles que a gente não percebe. Aí também tem os pecados, tem o sacrifício que se fazia de paz, que era aquele momento que você se colocava aí em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com seus semelhantes. Se houve ali uma peleja, uma briga entre parentes, vizinhos, esse era o momento, se apresentava esse sacrifício de paz para pacificar entre as pessoas, as famílias e com Deus, né? Então era um momento, existiam vários tipos, e um desses sacrifícios era esse mais simples, que era feito nesse altar, que era com 2 pombinhas, ok? Então, que ritual era praticado sobre o altar do holocausto? Sacrifícios, ou holocaustos também, que era basicamente a mesma coisa.
Então aqui nós temos uma figura do altar como era. Era bem grande. O tamanho dele, aqui vocês podem ter uma ideia pelo tamanho da palha. O tamanho dele era suficiente para colocar 2 vacas. Nossa, grandão. Bem grande. Aí aqui a pia, mais ou menos como podia ter sido. Né? E aqui os vasilhames que eles usavam para retirar a água, né? Para se lavar. Muito bem. Agora nós vamos para o livro de Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Então, o significado, a simbologia por detrás do altar de sacrifício se cumpre aonde? No Calvário. Esse lugar aqui foi o lugar onde muitos touros, muitos cordeiros, muitas pombinhas morreram. Elas em si não tinham poder nenhum de perdoar pecado de ninguém, mas apontavam ao sacrifício que sim tinha poder para perdoar. Né? E é o sacrifício realizado lá na cruz, o sacrifício de Jesus. Então, para quem não conhecia a cruz, para quem não conhecia a vida de Jesus, essa era a forma didática como Deus tinha usado para ensinar. Jesus é um bom professor, Deus é um bom professor, e utiliza métodos bastante eficazes para mostrar de maneira simples como o pecado funciona e como Deus lida com ele. Agora, a sexta pergunta: quanto tempo duraria o ministério terrestre de Cristo? Por quanto tempo Jesus exerceria o seu ministério aqui na terra? Vamos ver ali Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos cereais. Por quanto tempo, a pergunta diz ali, duraria o ministério terrestre de Cristo? O texto aqui diz: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos cereais. Quando os sacrifícios cessaram? Lembra, a semana passada a gente falou sobre isso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E o que aconteceu nesse exato momento? O véu do santuário se rasgou, dizendo que agora tudo o que acontecia aqui era inútil, porque não era mais necessário. Cessou o sacrifício. Então, não precisava mais morrer. Então, quanto tempo duraria o ministério terrestre de Cristo? Diz ali o texto que ele faria uma aliança por 1 semana. Na metade da semana, ele faria cessar o sacrifício. Então, a metade de 1 semana, quantos dias são? 3 Estamos falando de semanas ainda. Metade de 1 semana, quanto é? 3,5 dias. 3 dias e meio, né? 3 dias, 12 horas e alguns minutos, né? Então, 3 anos e meio. aí nós vemos que nesse período, esses 3 dias e meio, nós vamos ver o que significam profeticamente 3 anos e meio. Acontece que depois do batismo de Jesus, aos 30 anos, Jesus é crucificado aos 33. Então aí passaram esses 3 anos e meio, né? Mais ou menos. Né? A profecia, então, mostra para nós que durante esse período de 7 anos, né, nós vamos ver de onde é que sai essa 7ª semana. Na metade dessa semana aconteceria esse sacrifício. E aconteceu. Né? No ano 27, Jesus foi batizado. No ano 31, Jesus foi crucificado. Então, a profecia de Daniel 9, 24 e 27 mostra com exatidão histórica o cumprimento da profecia bíblica. Vamos lá para esses versículos, já estamos aí abertos, né? 24, vou ler para vocês. Nós já tínhamos lido: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isso. Uma característica das profecias bíblicas é quem lê, entenda, né? Ou quem tem sabedoria, calcule o número. Ou seja, o texto diz: estuda,
pensa, vai profundo, né? Saiba e entenda isso. E aí começa no verso 25. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, ou seja, Jesus, né? Haverá 7 semanas e 62 semanas. 62 mais 7? 69 semanas. Vê? Então, primeiro 7 semanas, depois 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. São muitos detalhes, na verdade. Às vezes até fica complicado quando a gente lê assim, corrido. Mas quando nós vamos parte por parte, nós entendemos alguns detalhes. Primeiro, e aqui eu tenho um gráfico. As 70 semanas, segundo o livro de Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7, e números 14 e 34, em profecia, dias são considerados anos. Tá? Repito para vocês, números 14 e 34, tá? E Ezequiel 4, 6 e 7. São 2 exemplos de profecias onde Deus pediu que se fizesse algo por um número de dias. Por exemplo, Ezequiel precisou ficar deitado de um lado por um número de dias, que representava um número de anos que Israel sofreria as consequências que eles tinham feito. Entendeu? Então, esse é um exemplo. Quando nós transferimos esse mesmo princípio de que que dias significam anos, então nós temos que fazer uma continha simples. 70 semanas são quantos dias? Um mês é 70 vezes 7. Um mês é um ano. Não, um dia. Vamos ler aqui então. Ó. Vamos ler só para ficar claro. Ezequiel 4, 6 e 7. Vamos lá. Está um pouquinho aí atrás. Ezequiel, mantenha aí Daniel 9 separado. Vamos lá para Ezequiel. 4, verso 6 diz assim: quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel durante 40 dias. Um dia para cada ano, diz o texto. Um dia para cada ano. Isso. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém e com o seu braço descoberto, profetize contra ela. Então, em contexto profético, segundo o livro de Ezequiel, nós podemos ver ali que um dia simboliza um ano. Tem gente por aí que diz, não, um dia para Deus é como 1000 anos. O texto bíblico dizia isso? Sim, mas não é um princípio profético estabelecido. Ezequiel estabelece o princípio profético. Então, cada dia simboliza um ano literal. Cada dia profético simboliza um ano literal. Bom, ele ficou deitado 40 dias, simbolizando os 40 anos que Israel sofreria. Simbolizar. Simbolizar. É isso que eu me perdi aí. Os 40 dias simbolizam 40 anos. Ok? A profecia bíblica é cheíssima de santos. Quando nós estudamos lá Daniel, nós vemos ali animais que simbolizavam reis, né? Mesma coisa com números. Né? Mesma coisa com números. Quando nós falamos de dias, em profecia, estamos referindo-nos a anos. Okay? Então, deveriam ser 490 anos separados para o teu povo, para a tua santa cidade, Israel e Jerusalém. Né? 490 anos. Quando começava a contagem? Vamos lá para Daniel 9. 9:25. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar a Jerusalém até a vinda do ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, desde que momento começa a contagem? Desde que se desse a ordem para restaurar e edificar Jerusalém.
Então, o começo da contagem é quando aqui no começo se desse um decreto para edificar e restaurar Jerusalém. Quando isso aconteceu? 457 a.C. O rei Artaxerxes faz um decreto dando a possibilidade aos israelitas de reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Antes dessa data tinham sido dados outros decretos, mas o único que eles conseguiram levar a cabo e fazer o negócio acontecer mesmo foi esse último, que foi o decreto de Artaxerxes, em 457 a.C. Artaxerxes inclusive deu prometeu aos israelitas que eles tivessem inclusive madeira das florestas de acácia lá do Líbano, né? Então eles poderiam pegar madeira de lá, ele deu os recursos. Então o desejo de reconstruir a cidade saiu do papel e se transformou em realidade. E então aconteceria que, lembra que passariam 7 semanas, depois 62 semanas, que somavam 69, né? 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então passariam 49 anos, então a cidade a muralha seria reconstruída, né? Então levaria desde o início, quando foi dado o decreto, em 457, passariam 49 anos até que eles terminassem a reconstrução. Então a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo demorou 49 anos. E o texto diz ali que passariam 62 semanas, 434 anos. O que aconteceria aqui? Vamos ver ali? No verso 25. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para reedificar a Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, desde a ordem que foi dada até a vinda do ungido, haveriam 7 semanas e 62 semanas. 49 anos, mais 464. E nós chegamos no ano 27. O que aconteceu no ano 27, né? O batismo de Jesus. Jesus foi ungido para começar o ministério dele. Lembra que nós lemos lá nos versículos que Jesus tinha 30 anos, tal como os sacerdotes? Então, avançando na história, desde 457 a.C. até o ano 27, passaram essas 69 semanas. Mas ainda para completar essas 70 semanas, faltavam 7 anos. Né? Faltavam 7 anos, a última semana. Né? Uma semana de 7 anos. O texto diz ali, no verso... depois das 62 semanas, depois desse período aqui, aconteceria algo. O que aconteceria? Verso 26. O ungido será morto e não terá nada. Então, aqui aconteceria nesse período a morte de Jesus. Nessa última semana, aconteceria a morte de Jesus. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerras, desolações foram determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Estamos aqui ainda nessa semana, 7 anos, os últimos 7 anos da profecia, ok? Na metade da semana, qual é a metade de uma semana? Nós já vimos anteriormente? 3 anos e meio. Então, aproximadamente aqui no ano 31, Jesus foi crucificado, 3 anos e meio depois do batismo, ok? Já a segunda parte, sobre as asas da abominação virá aquilo que causa desolação até a destruição que está determinada sobre, seja derramada sobre eles. Então o texto mostra aqui o que aconteceu nessas datas. Aqui o batismo, aqui aconteceu o sacrifício de Jesus, a cruz. E para completar esses 3 anos e meio, o que aconteceu? Ressuscitou. Morreu o último profeta enviado por Deus a Israel. Quem? Estevão. De que forma? Apedrejado. Quem estava presente nesse apedrejamento? Saulo. Ainda era Saulo.
Ele foi um lá que deu autorização para que acontecesse lá acontecesse, né? O apedrejamento de Estevão. A partir do 34, do ano 34 em diante, a última oportunidade dada a Israel termina. O último profeta foi morto por Israel. Rejeitaram a Deus completamente. Rejeitaram o Messias completamente. E a partir do ano 34, então, começa a pregação do Evangelho a quem? Aos gentios. Aos gentios. Então, agora o Evangelho não era somente uma atribuição, algo pertencente somente aos judeus, o povo de Israel. Agora pertencia ao povo de Israel espiritual. Todos aqueles que abraçassem a aliança de Deus. Não importando raça, não importando origem, cor de pele, nação, nada. Então, a partir daqui, a oportunidade se estende para todo mundo. Que interessante, né? Hoje, a comunidade cristã no mundo é gigante, não é? Nós podemos nos considerar Israel espiritual. Somos esse Israel espiritual. Somos parte desse Israel espiritual. Então nós vemos que a profecia se cumpriu com exatidão. Não é incrível isso aqui? Quando nós comparamos o texto, vemos as datas e vemos que as coisas avançaram tal como a profecia já anunciava, nós vemos que isso realmente acontece. Então, esses sacrifícios eram para acontecer até que ano? Segundo a profecia. Até o ano 31. Depois do 31, o sacrifício cessaria. Cessaria o sacrifício. Até existia lá em Jerusalém, mas já não tinha mais serventia. Porque o sacrifício dos sacrifícios tinha sido feito. O único sacrifício que valia tinha sido feito. Os símbolos encontraram o significado. Os símbolos, que eram todos os sacrifícios que se faziam, agora encontraram o significado com Jesus na cruz. Já não era mais necessário o símbolo. Daí não havia mais sacrifício. E a partir de então? Sacrifício de Cristo. Claro que os judeus, você lembra que a história que um rei viria e destruiria, o texto também diz, os judeus insistiram continuando a sacrificar animais, porque para eles não tinham aceitado Jesus como Messias, então para eles a morte de Jesus não era equivalente, né? Mas eles continuaram oferecendo sacrifícios. É isso que eu perguntei. Eles continuaram. Até por isso o texto ali diz, olha só, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70, depois de Cristo. No ano 70 veio o general Tito, ele ainda não era imperador romano. Ele veio até Jerusalém, se impressionou com a cidade, né? Se impressionou com o templo, porque era uma das maravilhas da época. De pedras brancas, era brilhante, se via de longe, né? Então ele quis ver o Deus de Israel, quis conhecer, e os sacerdotes apresentaram o templo para ele, mas quando ele entrou dentro do templo não viu nada, não tinha Deus, não tinha estátua, não tinha nada lá dentro. E eles explicaram que o Deus de Israel não se representa em estátuas ou imagens, mas é o Deus da criação, Deus poderoso, invisível, né? E então, interessante que José conta que os sacerdotes da época apresentaram para ele as profecias que falavam sobre esse rei, e apresentaram para ele. Interessante que Tito gostou da nação e queria defendê-los, mas o exército se adiantou às ordens dele e lançaram fogo, destruíram o santuário, contra a vontade de Deus. E então, desde então, o santuário não existe mais. Só existem ruínas. A única parte que existe é o Muro das Lamentações. É a única parte. Onde era o santuário hoje, existe uma mesquita muçulmana. Então, nem pensar em mexer na mesquita para reconstruir o santuário.
É começar uma guerra muito grande. Vai ser restaurado Israel a esse nível? Não vai ser restaurado. Existem movimentos cristãos sionistas que acreditam que antes da volta de Jesus, Israel será restaurado, Jerusalém será restaurada. A Bíblia diz que não é assim. A nova Jerusalém, dos novos céus e nova terra, essa sim vai ser real. Mas Israel atual, Jerusalém atual, por mais esforços que se tente, não vai ser. Mas aqui termina o nosso estudo de hoje. Nós vemos então, nós vimos aqui o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus, vimos o batismo de Jesus, o sacrifício de Jesus, a oportunidade que tinha sido dada a Ismael e o fim do sacrifício. Semana que vem nós entramos nessa segunda parte e nós vamos ver como isso se cumpre também na vida do ministério de Jesus. Oramos. Santo Deus, Santo dos céus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos dado clareza de pensamento e entendimento. E à medida que nós estudamos o santuário e percebemos que se cumpria na Tua vida, Senhor, Teu ministério aqui na terra, cada etapa. Obrigado, Senhor, por dar-nos o exemplo através do batismo. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício que expia os nossos pecados, nos substitui, que é suficiente para salvar a todos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer jus ao Teu chamado para a salvação. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar-te 100% todos os dias e não ter mais nenhuma reserva. Estamos nas Suas mãos. Nos entregamos à Tua direção, à Tua vontade. Faz de nós o que o Senhor bem entender. Seja que vivamos ou morramos, Teus somos. Para a Tua glória seja tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.